Dia de internacional, dia de guerra, dia de um confronto importantíssimo para confirmar a permanência do Colorado na elite do futebol brasileiro. Diretamente aqui da concentração do Internacional no bairro do Leblon, nós vamos atualizar todas as informações do Colorado, a escalação que será mandada a campo, a estratégia que está sendo planejada para este jogo, o ambiente e toda a circulação de informações que ocorreram nas últimas horas desde que o Colorado chegou aqui ao Rio de Janeiro. Eu vou te contar sobre tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora atualizar todas as informações do Internacional, diretamente aqui do Rio de Janeiro, na concentração do Internacional no Hotel Sheraton Leblon. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal, vamos juntos rumo à meta de 20 mil inscritos, perfeito? Colorado chegou ontem, vou deixar o vídeo aqui para vocês, é só clicar aqui em cima que vocês vão acompanhar as imagens da chegada da delegação colorada no final da tarde da última quinta-feira, com um ambiente muito silencioso, sem presença de torcedores e de muita concentração. E desde então, desde o momento que a equipe colorada chegou aqui ao hotel, começou a se criar esse clima, fechar a blindagem tão falada pelo José Olavo Bisol já começou a ser realizada no elenco do Internacional, principalmente porque é uma partida decisiva. O Colorado precisa dessa vitória, o Inter precisa desses 3 pontos contra a equipe do Vasco da Gama, justamente para não correr riscos até a última rodada, né, de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por isso que é fundamental que o Colorado consiga, de uma certa forma, fazer um bom jogo, impor o seu ritmo, aproveitar as situações que com certeza serão oportunizadas pelo sistema defensivo do Vasco, pela equipe do Vasco, que também vai ter que se atirar, afinal vem de 5 derrotas consecutivas, para vencer esse jogo, o que seria a segunda vitória fora de casa consecutiva e praticamente dar adeus a essa disputa contra o rebaixamento. E a gente precisa falar sobre algumas situações, tá? A gente precisa falar sobre o time, de como foi trabalhado sob o comando do Ramon Dias e do Emiliano a estratégia, como foram os últimos 3 dias de trabalho em Porto Alegre no CT Parque Gigante, claro, trazer também as informações relativas ao Vasco da Gama, que vai contar com o retorno do Felipe Coutinho e já tem o seu time também definido pelo técnico Fernando Diniz. Mas antes da gente falar sobre como o Inter vai ser escalado, a estratégia e também como vem o Vasco, eu quero te convidar a conhecer a Autopeças OK. A Autopeças OK é líder no Vale do Paranhana em vendas, é referência no segmento em todo o Rio Grande do Sul, são quase 40 anos no mercado gaúcho e eles têm 5 sedes. A matriz em Taquara, tem ainda em Osório, tem também em Torres, tem em Canoas e em Novo Hamburgo. Além disso, tem a plataforma de e-commerce, a OK+, onde tu vai conseguir todas as vantagens de ser um cliente da Autopeças OK via internet. Então tem o QR Code na tela, tem o link na descrição, tem o telefone, conheça a Autopeças OK, perfeito? Vamos lá, gente, começando com o Internacional, tá? O Inter, pelas informações que a gente colheu por aqui na concentração do Internacional, o Inter vai para cima do Vasco. Essa é a estratégia. O Inter quer aproveitar o ambiente negativo que pode ser criado em São Januário caso a equipe do Vasco não consiga, de uma certa forma, abrir o placar cedo. O Vasco vem de 5 derrotas consecutivas, a torcida esgotou os ingressos para São Januário, serão entre 18 e 20 mil torcedores presentes para acompanhar esse jogo, só que por mais que haja esse ambiente de apoio para o Vasco da Gama, também existe o ambiente de pressão. E a comissão técnica do Inter conhece muito bem como é comandar o Vasco da Gama, principalmente nos jogos em São Januário. Passou 15, 20 minutos, principalmente em toda essa situação que o Vasco está convivendo, a pressão vira contra o Vasco. Vão começar a vaiar, vão começar a criticar passe errado, vão começar a chiar na arquibancada e o Inter precisa tirar proveito disso. E é por isso que durante a semana os trabalhos que foram realizados no CT Parque Gigante tiveram um objetivo: manter a postura do estádio Beira-Rio contra o Santos no primeiro tempo e colocar contra o Vasco.
O Inter vai marcar pressão, o Inter vai marcar em cima a saída de bola do Vasco da Gama, principalmente por ser uma das características da equipe do Vasco, né, do trabalho do Fernando Diniz. Inclusive se elogia muito, né, internamente o trabalho do Fernando Diniz no Vasco. É uma equipe muito bem treinada, mas que tem seus defeitos e que o Inter pode aproveitar isso. Daqui a pouco um passe errado, uma saída de bola complicada, o Inter se aproveitar dessa situação, roubar a bola e já, quem sabe, abrir o marcador logo cedo para complicar ainda mais e transformar esse ambiente totalmente em favor do Inter e contra a equipe do Vasco. Então não esperem um Inter recuado, pelo menos é a promessa, né? Isso é importante dizer, a promessa é essa. O Inter vai marcar em cima, o Inter vai tentar roubar a bola o mais próximo da grande área defensiva do Vasco da Gama possível. Essa é a ideia. Se o Inter vai conseguir fazer isso, aí a gente vai precisar observar durante os 90 minutos. Mas a estratégia está traçada. O Inter vai tentar tirar campo do Vasco para tentar, quem sabe, resolver o jogo no primeiro tempo. E para isso, 3 ataques foram testados, tá, na atividade realizada no CT Parque Gigante. Carboneiro e Vitinho, Carboneiro e Borré, Vitinho e Borré. Se jogar Carboneiro e Vitinho, é a mesma formação de ataque e estilo de jogo que ocorreu lá contra o Botafogo no estádio Beira-Rio, vitória por 2-0. Se jogar Borré e Carboneiro, vai ser a primeira vez que a gente vai ver essa dupla de ataque jogando sob comando de Ramon e do Emiliano. E também tem a possibilidade do ataque ser mantido com Borré e Vitinho, que foi o ataque que deu certo, pelo menos no primeiro tempo, no estádio Beira-Rio. Eu tô apostando nesse terceiro time, tá? Mas a informação trazida pelo Alexandre Ernest durante o Entre Vozes de ontem é de que o Inter vai com o ataque móvel, Carboneiro e Vitinho. Dessa forma, o time colorado deve ter Rocher no gol, Brian Aguirre na direita, Gabriel Mercado, Vitão e Bernabé. A trinca de volantes de Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodrigues com o Alan Patrick. A dupla de ataque de Carboneiro e Vitinho. Esta a provável formação, esse é o time que deve entrar em campo, informação trazida pelo Alexandre Ernst. Mas eu ainda estou com uma pulga atrás da orelha, não descarto o Rafael Santos Borré, principalmente pelo papel tático que ele apresentou lá contra a equipe do Santos e pela confiança que existe da comissão técnica em cima desses jogadores, beleza? Gente, vamos falar agora sobre o Vasco, porque o Vasco da Gama, ele tem todo esse ambiente de pressão e vai contar com um reforço importante, tá? O Coutinho volta. Coutinho cumpriu suspensão automática no último jogo e volta a ser titular na equipe do técnico Fernando Diniz. Entretanto, Tietê e David estão fora. O David foi expulso, o Tietê recebeu o 3º cartão amarelo. Os dois dividem entre titularidade e suplentes, né? Não são grandes desfalques, mas são ausências por banco de reservas e para alternativas do time do Vasco da Gama. Com isso, pessoal, o Vasco, tô até com o jornal aqui do Rio de Janeiro, Meia Hora, tradicional jornal, né, o Meia Hora, que dá pouco destaque, ó, para a partida, né? São Januário, Vasco tenta se garantir na elite contra o Inter, né? Inclusive usam o escudo antigo do Inter, né, sem a borda. Mas todo o destaque tá pro Fluminense, né, a goleada do Fluminense sobre o São Paulo e também a final da Copa Libertadores da América que ocorre amanhã em Lima, no Peru. Então é muito pouco destaque, pouca repercussão que está tendo esse jogo do Vasco contra o Inter, principalmente porque o Vasco está numa briga para não cair, enquanto o Fluminense garantiu na Libertadores do ano que vem, né, pelo menos na pré, e o Flamengo vai decidir a competição continental, beleza? Time do Vasco, tá? Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, meio de campo de Hugo Moura, Barros e Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Rayan. O Rayan jogando ali como centroavante, é o time do Fernando Diniz e o árbitro será o Rodrigo Pereira de Lima. Um bom árbitro, né? Tem feito bons jogos, tomara que ele faça uma boa arbitragem aqui em São Januário. Muita atenção esse lado direito do Vasco, tá? Muita atenção esse lado direito do Vasco, principalmente com o Paulo Henrique. É por isso que eu tenho essa pulga atrás da orelha em relação à titularidade do Carboneiro, porque não é um cara que recompõe muito e eu acho que essa questão tática, essa disciplina tática do Borré pode escalar ele. Mas repetindo a informação
do Alexandre Ernst, que joga Carboneiro e Vitinho, tá? Inclusive, o Meia Hora destaca também a luta contra o rebaixamento, né? Os riscos de rebaixamento, segundo o Infobola. Vasco tem 4%, Ceará tem 5%, o Inter tem 15%, o Vitória tem 43%, o Santos 61%, Fortaleza 73% e o Juventude 99%. Deixa nos comentários aí o que tu tá esperando desse jogo, deixa o teu palpite, eu quero saber o que tu tá pensando sobre essa partida. E falando em palpite, passa lá na KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, brinque com responsabilidade lá na KTO, tá certo, gente? Segue no @KTO_Brasil, tem chance extra pro jogo do Colorado hoje à noite, 19h30, a partir das 17h30, você acompanha tudo também no Voz do Gigante na Maratona Mais 45. Tá certo? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta. Não com essa vista, tá? Já de São Januário, com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!